E na semana passada você conferiu aqui uma entrevista sobre o festival Bahia em Cena, que reúne 8 peças em cerca de 60 apresentações até o fim do mês. Entre as montagens, há um espetáculo novo que estreou na última quarta-feira. Estamos falando de A Caixa Não É de Pandora, um monólogo sobre uma romancista que se coloca em xeque ao fazer uma palestra sobre a mulher e a literatura. A montagem tem direção do Elísio Lopes Júnior, tem o texto de Elísio Lopes Júnior participando e no palco a nossa entrevistada de hoje, a atriz Andréa Elia. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem, Andréa? Bem-vinda, tudo bom, gente? Prazer estar aqui. Nossa. Estamos conversando contigo aqui nos bastidores, né, sobre como um monólogo parece ser o formato ideal para uma atriz celebrar a carreira. 30 né? anos. 30 anos de carreira, como o Frank Menezes fez com Indignado e você agora fazendo com o A Caixa Não É de Pandora. Tem um planejamento de carreira que todo mundo diz que tem um momento que a gente pensa no monólogo, né? Para ter um produto, uma carta na manga, não depende de muita gente, até em termos da produção. Eu não tinha muito isso como um foco, assim, de carreira. Sempre gostei muito de trabalhar com elencos grandes, com grupos, companhias. Eu venho de uma trajetória de grupos, mas eu tinha necessidade de expressar um universo interno da atriz e também da mulher. E eu acho que a possibilidade do monólogo me deu voz a isso. Eu li um livro de Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que é uma escritora inglesa, que em 29 trazia um discurso feminino que é muito atual. E ela fala do empoderamento da mulher, que para a escritora ser realmente uma escritora livre, com uma escrita original, ela tinha que ganhar dinheiro e ter um teto todo seu. Isso em 29. Senão a escrita dela ia ser uma escrita ressentida do masculino, que é a escrita do excluído. Então eu pensei que essa voz da atriz que se apodera de 30 anos no palco, era normal que eu interferisse um pouco na dramaturgia também, né? Desse voz também. Perpassa pelo feminismo que há em você? Perpassa pelo feminino, né? Pela natureza feminina, porque é uma mulher no palco, sozinha, né? E é uma escritora de romances em crise com sua própria identidade. Então é um reflexo das mulheres da minha geração, não deixa de ser, né? E muita coisa deve acabar acontecendo na cabeça da mulher, na expressão dessa mulher que se encontra, né, com a própria história. Isso mas é importante você estar falando. Pois é, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas vamos ouvir, até para sentir um pouco do que é esse trabalho, ouvir um trecho da peça. A mulher, a ficção e a fricção. Eu cheguei a este título junto com meu assistente. Nós fizemos um trabalho de revisar toda a minha obra, pegar trechos, citar partes importantes que ilustrassem bem o meu trabalho. Esse assistente, é incrível a rapidez de raciocínio dele. O cruzamento rápido de informações que essa nova geração tecnológica tem, a contribuição que ele vem dando ao meu novo livro, as minhas pesquisas. Eu peço um dado, ele traz o dado e ele traz o registro fotográfico do ato libidinoso que concebeu o dado que eu pedi. Aí então um pouco do trabalho, só pra gente sentir. Você disse que essa é um trabalho uterino, é um trabalho visceral. Isso. Como é que é isso? Então essa fala reflete isso. Ela chega para dar uma palestra sobre a mulher e a ficção. Ela diz que toda mulher é ficcional, porque só a ficção comporta a natureza feminina. A realidade não comporta as múltiplas faces que temos dentro de nós, a fantasia, o fascínio de sermos muitas. Então só nos campos da ficção é que pode aprender essa realidade da mulher. E aí, no decorrer da palestra, esse assistente que ela menciona aí nessa fala, diz para ela que as personagens dela são incompletas. Nenhuma delas é capaz de se realizar com ela mesma. Aí ela chega na palestra com essa fala interna, né? E ela tá numa temperatura, assim, de um conflito interno. Ela já deu várias palestras, só que ela dá branco, ela tá incomodada com essa reflexão. Ela diz que todas as personagens dela têm um final feliz. E ela não abre mão disso. Todas se realizam no amor. Aí ele diz que elas são incompletas, aí ela mergulha nessa natureza. Como você sabe como é a natureza de uma mulher para dizer que a gente é incompleta? O que você conhece da natureza de uma mulher? O que você sabe das varizes, veias, demandas que uma mulher vive para dizer isso? E aí ela vai penetrando nesse interno, na natureza feminina, e essa personagem vai se decompondo aos olhos do espectador. Então toda a imagem dela de uma escritora bem-sucedida, feliz, realizada, vai se desmontando. Ela vai trazendo temas
Parece distante ser Renato, aí Dalmir tô com essa cara também. Parece um assunto tão distante, né? Nossa, como é atual também essa realidade que você traz. Não deixa isso que você sente? Ela, com certeza, ela mexe em temas que é a culpa, diz que o feminino, tudo é culpa dela, a gente absorve tudo. Tá acontecendo alguma coisa? O que foi que eu fiz? O que devia ter feito, eu não fiz. Né? Então, e são temas que falam da transitoriedade da vida, ideal de felicidade. Muitos homens se identificam, porque assim, a realidade que você constrói em torno de você, ela condiz ao que lhe faz feliz. Eu acho que isso é uma questão que toca a todo mundo. Agora, né? Você constrói uma imagem de sucesso e você vive atendendo aquela imagem, e onde você está nisso? Você cria uma narrativa para essa mulher, uma narrativa moderna, assim, do casar, do ter filhos, do se estabelecer e tal. Isso prende algumas mulheres. Eu me lembro de outro dia, assim, os questionamentos que se faziam para uma garota, porque ela dizia que ela não queria casar, não queria ter filhos. E a impressão que me dava de algumas mulheres que estavam criticando a própria, era uma coisa do tipo assim, como assim? Quer dizer que você vai construir uma narrativa completamente diferente da minha, ainda corre o risco de ser feliz? Uma coisa assim. Interessante isso que você fala. E eu trago Madame Bovary, que é uma personagem de Gustave Flaubert. Né, que ela ia ser a esposa séria e dedicada de um médico, uma felicidade como manda o figurino. Então Emma se casa e ela vive inquieta, né? Ela diz, algo acontece com ela que ela não sabe explicar o que é. Quer dizer, a mulher segue aquele roteiro para ser feliz e ali ela chega naquele lugar e ela é inquieta, ela é ansiosa, ela não está feliz, ela se desloca o tempo todo no imaginário, e aquela cilada que tem no pensamento da mulher. E se eu não tivesse me casado tão cedo? E se eu tivesse E se? Então ela está sempre se reinventando numa ficção, e a realidade ali exigindo dela que ela desempenhe os papéis, que são múltiplos, e dê conta desses papéis, e ela ainda tem uma voz interna que se exige ser perfeita no que faz. Então é isso que a peça mexe, que é um pouco libertar a mulher disso. E é interessante você falar dessa narrativa. A minha geração, a narrativa foi a independência financeira. Por isso que eu me identifiquei muito com o livro de Virginia Woolf. Eu já vim de uma geração de minha mãe, minha avó, que não era assim o casamento, era seja independente, case, tenha seu amor, mas seja independente. Não dependa do casamento para ser feliz. Eu não sei se você já percebeu isso, Andréa, em algumas narrativas. Eu percebo isso muito em filmes hollywoodianos, especialmente de comédias românticas. A mulher que é apresentada como bem-sucedida, com carreira, etc., infeliz no amor. Tem aquele filme Proposta, por exemplo, da Sandra Bullock, Infeliz no Amor. E tem várias coisas assim, que a mulher sempre que é apresentada como alguém que conseguiu as realizações. Esse empoderamento, mas, né? Tem um preço da solidão. Troca a solidão, uma coisa isso, assim. Isso, exatamente. Há uma troca assim de ou você é feliz nisso, ou entretanto não existe de fato a felicidade plena, né? Assim. Exatamente. Completa. É isso, essa incompletude, né? Aí fala um pouco isso, ela diz, eu sou escritora bem-sucedida e vivo no meu ninho de livros. Ela se revela para o público como uma mulher solitária. E toca um pouco nisso, o empoderamento, né? Eu estive conversando com muitas mulheres antes na peça. E aí algumas conversei e falou, bem-vinda ao celibatário. Você vai se tornar uma mulher que vai se apropriar do palco, forte, bem-vinda ao celibatário. Quer dizer, por que esse pensamento, e é um fatalismo, né? Porque a gente não pode ser feliz em tudo, assim, né? Unir, ter uma síntese. Isso. Não pode, desculpa, é uma questão mesmo da mulher de dar conta disso tudo, a própria circunstância, né? Eu não quero acreditar nisso, né? Que seja assim, que tenha possível, essa sentença de solidão, porque, né? Nesses questionamentos que você traz, a escolha das... Porque assim, você fala que é um texto inspirado na Virginia Woolf, mas quando a gente assiste a peça, a gente percebe várias referências outras. De Jane Austen a Clarice Lispector. Esse arranjo foi proposital. A única que eu não cito e que eu falo todas as coisas dela é a Virginia. Foi até uma dúvida que eu fiquei. Eu falei, poxa, mas eu cito Clarice, cito Jane Austen e não cito a própria Virginia. Aí Elise falava, mas a sua personagem é a costela, é retirada dela, é inspirada nela. Então, ela é um pouco esse eco de Virginia Woolf. Muitas coisas que eu falo no espetáculo são de Virginia Woolf. Só que eu não cito, né? Foi uma escolha aí também, né? Sim. E eu ficava até com certo pudor, mas eu tô falando o pensamento dela e não vou referenciá-la, né? Mas a própria peça foi inspirada. A Pandora Lobo é inspirada na Virginia Woolf. E poderia trazer tantos outros referenciais, até porque esse universo feminino, como o próprio texto e a peça traz, é muito amplo.
por exemplo, eu falo várias vezes, eu tenho uma amiga. Então não são só referências literárias. Tem até de exemplos de pessoas próximas, coisas que eu vivi, que eu ouvi, né? Então, eu tenho uma amiga, mas todo mundo diz assim, quem era aquela amiga? Era eu? Eu disse, não, esse privilégio não é só seu. Porque toda mulher que assiste diz, eu sou aquela sua amiga. Que eu digo, que é aquela que quer ser amada se fazendo necessária. Todas acham que, era eu? Eu disse, não é seu privilégio, não, é todo mundo, porque toda mulher se vê um pouco nisso. A útil apaixonante, a necessária mais amada da minha rua. A primeira bolacha do pacote. 6h16. Estamos conversando aqui com a Andréa Lee. O papo ainda rende, viu? Vamos continuar falando um pouquinho sobre A Caixa Não É de Pandora e também por que desse título daqui a pouquinho. Será que depois de tanta conversa você já não percebeu do que a Andréa está falando? 6h16. Band News FM, Frequência Baiana. 6h29. A gente continua aqui nosso papo com a atriz Andréa Elia, que está com a peça A Caixa Não É de Pandora. É uma das 8 montagens do Bahia em Cena. E é uma estreia, né? Uma peça que estreou na quarta-feira passada e que traz uma escritora que se coloca em xeque ao falar sobre a mulher e a literatura. O nome A Caixa Não É de Pandora está remetendo, né, Andréa, a um mito grego. Isso. Daquela mulher que teria sido a mulher primordial, que tinha a caixa com os males acesso, do mundo. Né? Isso recebe de Zeus, né? Uma caixa com todos os segredos, mas não pode abrir. Termina que a caixa é aberta, revela os males e também traz a esperança, né? É engraçado, né? Que você vai assim na Bíblia, né? A mulher que pegou lá a serpente. Na Grécia, a mulher lá que tinha a caixa de Pandora. Tá tudo na mão da mulher. Tudo na mão da mulher. De quem é a caixa, afinal, André? Aí a gente volta essa questão, né? De quem é a caixa, não é mais de Pandora. Também a gente traz, assim, um feminino que tá revelado, né? Hoje em dia se fala tudo, uma mulher, né? Não tem, assim, muito. Ela já transita, ela já tem poder, já tem autonomia. E assim, e aí, né? As questões estão resolvidas? Não estão, né? Ela também ainda é muito subjugada a uma violência, a gente sabe disso, né? Ainda se coloca em lugares que ela sabe, mas ela ainda não consegue se libertar. Então mexe um pouquinho com isso, né? Se fala de tudo. Hoje em dia a gente tem uma mídia, tudo é exposto. Se fala de tudo. Quais os segredos? Né? A gente olha para as coisas, mas a gente está realmente se reconhecendo nelas. Como é que a gente está lidando com isso? O problema, estávamos aqui... A caixa está aberta, tá aberta, né? Isso, o que é que faz com ela? Estávamos falando aqui no intervalo, rindo até, mas o assunto é sério, porque muitas mulheres que têm acesso ao espetáculo, ao texto, saem, você estava comentando isso aqui também agora há pouco, com essa reflexão. E tomam uma mudança de vida em função de algo que não estava bem e que a peça ou esse contato com esse texto, com esse universo, faz tomar uma decisão. Então tem muita mulher aí que passa por essa angústia, né? E é interessante quando você vai ver uma peça. Às vezes você vai ver um filme, uma peça, depois você come pizza, nem lembra, né? Tem outras que fica reverberando, né? São filmes que você vê e no dia seguinte aí vem uma coisa. Eu acho interessante isso. Eu acho também isso é o lugar da arte, né? O lugar que realmente toca a gente em pontos e faz a gente ver questões por uma perspectiva. Se tiver acontecendo isso, ótimo, né? Eu acho que é o lugar do teatro também, é esse, né? Não é só o entretenimento. Aí quando a gente assiste a peça, tem ali a trilha do Márcio Melo, né? Um punk rocker fazendo trilha de teatro. Um punk solitário. Um punk solitário que você diz que não é tão solitário assim, porque é seu amigo, etc. Isso. Etc. Eu tô lembrando. Eu trouxe ele pro teatro, né? Assim, depois faz uns solos de guitarra. Temos amizade também de 20 anos. E foi bonito, porque ele chegou com o tema dela. Ele chegou com o tema final. E ele falou, essa é a música dela, da Pandora. Falei, pô, como é que você captou essa, né, alma feminina? Por isso que eu digo, a peça não é de mulher, é de quem, né? Eu acho que tem muitos homens que conectam mais com essa sensibilidade do que algumas mulheres. Eu acho que ele foi mesmo, assim, no lugar, assim, da Pandora lá, daquela íntimo dela, e trouxe a música. E depois ele foi fragmentando essa trilha base durante a peça. Foi trazendo um motivo aqui, um motivo ali. Isso, aí desconstruindo uma parte, mas ele veio com o tema dela, o solo. E foi fragmentando, porque a própria dramaturgia também é um pouco assim. Ele já chegou com o tema pronto? Ele chegou com esse tema. Ele falou, o que eu tenho é o tema de Pandora. Aí Elísio falou, o diretor Elísio Lopes Júnior falou, a gente pega esse tema e vai desconstruindo ao longo da peça. Inserindo ruídos, tal e tal.
Tem um outro elemento interessante assim da peça, que é a cenografia. A cenografia. E quem assiste, claro, a primeira coisa que vai perceber, né, além da iluminação, né, que é viva, né, em vários momentos, mas você percebe muito forte o telão, né, claro, ele que até chama a muita atenção, simultânea, né? Que ele começa acompanhando Pandora e depois ele começa a divergir. Você começa a ver a imagem, né, para quem não assistiu ainda a peça e tal, mas você tem uma imagem é como se fosse uma palestra, né? A peça começa com um jeitão como se fosse uma palestra, e você tem uma imagem, uma projeção da Pandora. Em alguns momentos, no começo da peça, essa projeção está acompanhando em tempo real o que a Pandora está fazendo, e depois se desconecta como se estivesse trazendo outras possibilidades para aquela personagem. São 6 personagens que você interpreta ao todo. Isso. Quer dizer, 6 arquétipos, digamos assim. Arquétipos de mulheres. E Virginia Woolf falava muito isso. Ela dizia que a literatura dela era o fluxo da consciência das pessoas. Não era o que as pessoas estavam fazendo, mas o que estava por trás dos atos. Ela ia nos jantares, né, londrinos, e ela observava o comportamento oculto das pessoas, os gestos, os olhares, o que socialmente ela não podia dizer, mas que estava sendo dito, né? Então ela tinha uma irmã que é pintora, que pintava pintura sem rosto, não tinha o rosto da pessoa, tinha o gesto, e isso revelava o caráter. Ela dizia que trouxe isso para a literatura, e a peça tem um pouco isso. Você vê a mulher palestrante que domina a palestra, que é bem sucedida, mas de repente o rosto dela está fragmentado, de repente você vê o olhar dela no telão, aí você diz, espera aí, o que ela está falando não é o que ela está sentindo. Esse descompasso, né? E você traz entre a persona que perto, você traz, né, social, e que dentro de você está emergindo contradições, desconexões. E que esse é né? o grande conflito dessa mulher moderna, dessa mulher atual, e também você citou aqui que muitos homens também se identificam, até porque estão no dia a dia com essas mulheres também. Com essas mulheres. E essa mulher que está cheia de mudança, de perspectiva, de possibilidade, também de certa forma coloca muitos o homem homens em xeque, me estranham, né? Que de repente a mulher vem com uma reação. Sim, mas o que foi que aconteceu? Porque 2 minutos atrás você não estava demonstrando nenhum sinal disso. De repente vem um vulcão, um furacão, né? Aí diz que é a TPM, não sei o quê. É a natureza feminina se expressando, né? Então ela está aqui fazendo uma coisa, o pensamento está em outra, ela está pensando na falta, no que não está conseguindo fazer. Eu acho que o homem funciona diferente, cada um tem o seu funcionamento. Aí tem aquele choque, peraí. E ela é toda feminina, né? Ela tem... É delicada a figura dela, de repente ela... Aí sai um negócio assim... Justamente de brincar com isso, né? Eu acho que muitos relacionamentos, os homens às vezes se assustam. Peraí, você não deu nenhum sinalzinho antes? Você tá chateada com o quê mesmo? Essa outra mulher? O que é que te incomodou tanto assim, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar pra gente você ouvir um pouquinho, né, um trecho da peça, por favor. Escrevo, cheia de amor, explodindo pelos meus parágrafos. Eu sobreponho adjetivos descaradamente. Eu sou a própria hipérbole do amor descompensadamente cor-de-rosa. Eu preciso que as minhas leitoras, elas encontrem na minha escrita a sensação do pertencimento total e absoluto em relação ao amor. Ela é uma mulher que quer amar e ser amada. No fundo é isso aí. Ela até tem um livro dela que é sucesso de autoajuda, 20 formas de ser amada. Só que na vida real ela também busca isso. E ela tá com essa amar e ser amada. Então dá um serviço para quem ainda não viu e que vai, certamente agora ficou motivado a assistir o espetáculo, né? Então, apareçam, né? Vamos abrir comigo essa caixa, que não é de Pandora, é de todos nós. E sextas e sábados, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, a caixa não é de Pandora. Teatro Jorge Amado, e integra a programação do Festival Bahia em Cena, que também tem ingressos a preços mais acessíveis, 20 inteira e 10 a meia. Acompanhe também a programação do festival. Tem outras peças em outros teatros também, muito interessantes. 6 horas e 38 minutos. Muito obrigado, André Elia, pela participação no Frequência. Ótimo. Poxa, pessoas sensíveis. Não, apareçam lá. Vamos lá.